Graça e paz. Começando então com Gênesis capítulo 1, que é da Parashá de Bereshit. Bereshit significa no princípio, né? Que é Gênesis em hebraico. Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para os dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom.
e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então aqui é bem interessante. Primeiramente a gente vai ler cada capítulo, fazer um comentário breve logo em seguida de algumas coisas que foram relevantes para mim nessa leitura. É claro que a gente sempre aprende uns com os outros e até mesmo se eu for fazer essa mesma leitura daqui a um tempo, na próxima Paraxá, no próximo ciclo de leituras, né, que começa ano que vem, por volta dessa época do ano, por volta de outubro, novembro, eu estaria também fazendo a leitura dessa porção, desse capítulo, e compreendendo novas coisas, novas profundidades. A palavra de Deus é uma palavra que se renova. Em específico, então, olhando dessa vez, né, com a perspectiva que eu tenho de agora, para Gênesis capítulo 1, eu vejo Deus fazendo algumas coisas que são bem interessantes. E principalmente uma que eu quero destacar é que o Senhor ele faz separação. Aqui Deus ele está dizendo que havia caos na terra. A palavra ali, a terra, era sem forma e vazia. Em hebraico é tohu vavou. Significa caos, significa abismo, escuridão. Não havia nada, basicamente, havia caos. E Deus, para trazer essa ordem, ele faz separação. Então a gente vê Deus na criação fazendo separação de algumas coisas. A gente vê aqui Deus, ele primeiro, ele cria a luz. E ele até mesmo depois fala que a luz e os luminares, eles vão fazer separação entre o dia e a noite. A gente vê Deus fazendo separação entre águas e águas no versículo 6. E ele diz que existe uma expansão que ele cria. Existem águas que estão sobre a expansão e águas que estão debaixo da expansão. É interessante que no versículo 20 ele explica mais o que é essa expansão. Ele fala que as aves que elas voem sobre a face da expansão dos céus. Então a expansão aqui são os céus. Existiam pelo menos águas que estavam sobre os céus. Provavelmente é a crença de que antigamente não chovia, existia um vapor que vinha e existia um orvalho que vinha sobre a terra. Quando choveu mesmo, foi no dilúvio. E acredita-se que existia uma bolha em volta da terra. Existia um ambiente, uma atmosfera diferente. E essa bolha era as águas que estavam sobre a expansão. A expansão são os céus, de acordo com o versículo 20. E aqui, no versículo 6 e 7, Deus cria uma expansão e separa as águas debaixo da expansão, que são as águas dos mares, né? As águas que estavam debaixo, na terra, e as águas que estavam sobre a expansão. Depois Deus ele vem e separa também as águas em um só lugar. E ele chama a porção seca de terra e a porção das águas de mares. Então aqui a gente vê Deus separando terra e mar. Depois a gente vê também Deus separando, ele obviamente está separando os dias, ele cria sementes e animais. E é interessante que Deus ele diz para os animais se multiplicarem, versículo 21, cada um conforme a sua espécie. E ele vê que é bom. Então ele separa os animais. Ele também cria homem e mulher. Então a separação. A maioria das vezes que a gente vê separação, a gente vê duas coisas. É a expansão dos céus e da terra. Terra seca e águas. A gente vê o dia e a noite. A gente vê o homem e a mulher. E depois, né, Deus termina esse capítulo, a criação ali sendo feita em 6 dias. E ele fala, e foi amanhã e tarde o dia sexto. Ele viu que era tudo muito bom. Tudo que nosso Deus faz, ele é bom. Ele sabe de todas as coisas. E também a gente vê separação entre os 6 dias da semana. Ele vai começar o capítulo 2 falando do sábado. Ele santifica o sábado. Então ele também tem separação entre os dias e o dia que ele descansa. Os dias do trabalho e o dia que ele descansou. Então ele fez separação entre muitas coisas, o nosso Deus. Ele criou o homem aqui. Outra coisa principal que eu quero destacar, Deus faz separação. Ele levou o mundo de caos para a ordem, para a organização, para a vida. Ele fez separação entre várias coisas. E aqui no versículo 26, 27 e 28,
versículo muito importante para nós, como aqueles que creem em Deus, creem em Jesus, o seu Salvador, o seu Filho que veio por nós, e a nossa identidade como filhos de Deus. Todo aquele que crê, ele recebe o poder de se tornar filho de Deus. Aqueles que creem são filhos. E versículo 26, 27 e 28 é para nós entendermos que todos os seres humanos, eles são criaturas de Deus. Nós somos feitos, de acordo com o versículo 26, a imagem de Deus conforme a sua semelhança. Isso aqui é um princípio que nós, na nossa perspectiva cristã, na nossa cosmovisão, nosso jeito de enxergar o mundo como cristãos, é que todo ser humano é criado à imagem de Deus. E todos têm essa dignidade, têm esse valor diante de Deus. E Deus fala conosco, domine sobre os animais e todos sobre gados da terra, réptil e aves, e criou Deus o homem à sua imagem. Os criou macho e fêmea, homem e mulher, princípio do Senhor. Versículo 28. E Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre os animais e sobre a terra. E Deus nos deu todas essas coisas, né? A princípio foram as ervas e as árvores, os frutos, para a nossa alimentação. Isso foi o que Deus deu para a gente comer no princípio. O que eu acho muito interessante aqui, a segunda coisa que eu quero pontuar, a nossa identidade, que é super importante no Senhor, entender que todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos o nosso valor, somos iguais nesse sentido perante Deus. E o Senhor, ele diz, muito interessante, nós vamos ler mais para frente, que a ideia do homem criar cidades, a ideia do homem fazer uma torre de Babel, ela vai contra esse princípio no início. O princípio, a ordenança de Deus era espalhem sobre a terra, dominem. Então, quando a gente pensa sobre o homem ali na terra, cultivando a terra com a sua propriedade, na natureza, a família, esse é um princípio de Deus. Mas ali Caim cria uma cidade, depois a gente vai ver. Gênesis capítulo 11 fala sobre a Torre de Babel. O homem quis se juntar, ser um. E eu estou falando isso especificamente porque eu tenho aprendido sobre culturas diferentes. Eu tenho aprendido sobre estratégias missionárias, missiológicas, de como levar o evangelho para outras nações. E muitas das vezes nem todas as nações se dão bem. É interessante que a gente vê isso no livro de Atos. Atos, mesmo Pedro, que foi batizado no Espírito Santo algumas vezes, e Pedro ele é enviado para Cornélio para pregar o evangelho, e Pedro chega para eles e já tem um choque, e Pedro fala assim, vocês sabem que o judeu ele não deve entrar na casa e nem comer com gentios, mas Pedro estava ali porque Deus tinha mostrado para ele que era para fazer isso. E na verdade, ao longo dali da história, mesmo depois, na igreja primitiva, Paulo diz que precisou escrever para Pedro, porque houve uma época em que Pedro parou de se assentar com os gentios, porque vieram judeus, cristãos, só que Pedro começou a ficar acanhado, começou a ver que talvez não era uma coisa boa, e ele retrocedeu nessa crença de unidade entre os povos diferentes. Então Paulo tem que escrever e confrontar Pedro. Será que você não vai comer junto com a igreja do Senhor, com todos os povos, com os gentios que estão aceitando o Senhor? Deus mostrou para Pedro ali, em Atos, capítulo 10 e, consequentemente, capítulo 11, que ele não devia chamar impuro aquilo que Deus tinha santificado. Deus estava santificando através do sangue de Jesus Cristo os povos, as nações, os gentios, agora eram também filhos de Deus, tementes ao Senhor, filhos de Deus através de Jesus Cristo. Deus os santificava e dizia, Pedro, você pode se assentar com eles. O que eu quero dizer de bem interessante, amigos, é que ainda assim hoje, olhando com uma visão missionária de alcançar os povos, é que existem povos diferentes. E nós não podemos pensar que nós vamos pegar povos que têm inimizade entre eles têm uma desavença, uma briga, e nós vamos unir aqueles povos logo depois que eles aceitam a Jesus, numa mesma igreja para adorar o Senhor. Talvez é algo difícil. Foi difícil para Pedro naquela época,
Pedro tendo andado com Jesus 3 anos, Pedro tendo sido cheio do Espírito Santo ali nos primeiros capítulos de Atos algumas vezes. Então nós vemos que existe uma dificuldade. Nós não podemos, às vezes... Eu escutei uma história interessante recentemente de um pastor que estava falando sobre missões e ele dizia o exemplo de Ruanda, por exemplo. O povo, os Hutsus e os Tutsis, eles tinham diversidade e inimizade. Existia uma tensão entre eles. Então, se um missionário fosse para lá levantar a igreja, ele não ia, às vezes, colocar de cara os Tutsis e os Hutus na mesma igreja. É uma coisa sábia fazer uma igreja para cada povo expresse a sua cultura. E eu estou falando isso porque aqui Deus nos diz para nós dominarmos a terra, para nós nos expandir sobre a terra, para nós nos multiplicarmos, espalharmos, dominar a terra. E essa é a vontade de Deus, para que cada povo, e até mesmo Deus, ele interviu ali na Torre de Babel e deu línguas, ele dividiu as 70 nações sobre a face da terra. O homem queria juntar, queria sua proteção, queria confiar nele mesmo, mas Deus ele vem e ele divide, ele separa. Então Deus aqui no capítulo 1 de Gênesis, ele faz separação. Nós vimos entre terra e céu, dia e noite, a terra e a água. Ele faz separação entre os dias, homem e mulher. Então Deus, e quando ele vem fazer separação entre os povos da terra, isso é algo da sua vontade. Nós queremos e nós vamos, de acordo com Apocalipse 7, versículo 9, nós vamos um dia, todos os povos, línguas e nações, adorar ao Cordeiro que merece, ele é digno de toda adoração. Mas hoje em dia, sim, é a vontade de Deus que os africanos, eles adorem a Deus do jeito deles. Eles tenham a língua deles. E nós queremos levar a Bíblia na língua deles, para que eles possam adorar ao Senhor. Nós queremos levar a Bíblia na língua de todos os povos asiáticos, muçulmanos, da Indonésia, das ilhas do Pacífico, aos povos indígenas da América do Sul. Nós sabemos que eles adorar a Deus do jeito deles é algo divino, é algo que glorifica o nome do Senhor. Eu falo isso porque no século XIX existiram muitos missionários, e até é perigoso que isso aconteça hoje, que levaram a igreja e a cultura deles, o modo de adorar a Deus, e implantaram quase que à força. Se você quer aceitar ao Senhor, você tem que se vestir como eu, você tem que usar paletó, você tem que cantar as músicas igual eu canto, usar os meus instrumentos, o meu jeito de falar. Você tem que construir a igreja do jeito que eu construo a igreja. Mas, na verdade, cada povo tem uma expressão diferente que adora, glorifica ao Senhor. Hoje em dia, o oposto disso, nós estamos vendo muito do globalismo. O globalismo, ele traz justamente o contrário. Ele traz a mesma língua, que não é uma coisa em si mesma ruim. Nós temos que aprender o inglês e ter influência e levar o evangelho e a palavra de Deus a outras nações usando o inglês. Isso é uma bênção, uma ferramenta. Só que ao mesmo tempo nós não devemos trazer para outros povos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de fazer as coisas, de adorar a Deus. Então o globalismo através da internet, através de vídeos, nós vemos que o que existe no Brasil, carros, roupas, bebidas, marcas famosas, marcas de celular, marcas de, às vezes a Coca-Cola, por exemplo, eles estão em todos os povos. É como se hoje em dia está todo mundo muito igual. E a internet e as mídias, as grandes mídias e o YouTube, e todas essas coisas, elas estão em todos os lugares do mundo e trazendo como se fosse uma mesma agenda, o mesmo jeito de pensar, que ele se rebela contra Deus. Mas Deus ele é glorificado quando cada povo, na sua língua, adora ao Senhor. Então sim, irmãos, Gênesis capítulo 1, Deus criou o mundo, Deus fez separação e Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Todos os homens, mesmo aqueles que não creem em Deus, são criaturas feitas à imagem de Deus, que merecem sim amor, oração, dignidade, respeito. E nós vemos sim as culturas, essa diversidade de se espalhar sobre a terra,
glorifica a Deus, para que nós possamos cuidar bem da terra. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Amém.